Olá, tudo bem com você? Eu sou Luiz Felipe e hoje eu irei apresentar este seminário sobre uma das principais escritoras brasileiras, que é a Lígia Fagundes Telles. Então, vamos começar. Lígia Fagundes Telles nasceu em 1923 e faleceu em 2022. Ela foi uma escritora, romancista e contista brasileira, sendo uma grande representante do movimento pós-modernista. Ela foi membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa. Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo e é filha do promotor Durval de Azevedo Fagundes e filha da pianista Maria de Rosário da Silva Jardim de Moura. E ela passou a infância em várias cidades do interior do estado em função do trabalho do pai. O seu interesse pela literatura começou na adolescência, aos 15 anos de idade, e com a ajuda de seu pai, ela publicou seu primeiro livro de contos, que é Porão e Sobrado. Quando ela voltou para a capital do estado, ela estudou no Instituto de Educação Caetano de Campos. E, depois disso, ela ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo. E nessa mesma época, ela cursou Educação Física na mesma universidade. Ainda estudante, Lígia colaborava com os jornais Arcádia e A Balança, ambos vinculados à Academia de Letras da faculdade. Nessa época, ela frequentava os encontros de literatura com Mário de Andrade e Oswald de Andrade, outros grandes escritores brasileiros. Agora eu irei falar da biografia profissional de Lígia Fagundes Telles. A estreia oficial dela na literatura ocorreu em 1944, com o volume de contos Praia Viva. Depois, em 1954, ela publicou um de seus romances, chamado Cirandas de Pedra. Em 1958, a escritora publicou o livro de contos História dos Desencontros, que recebeu o prêmio Arthur Azevedo do Instituto Nacional do Livro. Nesse mesmo ano, ela também publicou o seu segundo romance, que é Verão no Aquário, que recebeu o prêmio Jabuti. Em 1967, ela também, junto com Paulo Emílio, escreveu o roteiro para o filme Capitu, baseado na obra de Dom Casmurro, de Machado de Assis, e recebeu o prêmio Candango de melhor roteiro cinematográfico. Bem, agora irei falar de algumas das principais obras de Lígia Fagundes Telles, que são Praia Viva, O Cacto Vermelho, Ciranda de Pedra, Histórias do Desencontro e As Meninas, tendo esses livros ganhado seus respectivos prêmios pela escritora. Vale lembrar que Lígia, em suas obras, apresenta um universo marcadamente feminino, embora ela esteja comprometida em documentar a difícil condição de vida de uma sociedade frágil nos centros urbanos. Retratou uma literatura engajada, destinada a documentar a história trágica do país. Muito bem, agora eu irei retratar uma das suas principais obras, que é Antes do Baile Verde. Antes do Baile Verde é uma reunião de narrativas que foram escritas por Lígia entre 1949 e 1969, que tem uma abordagem crítica, fazendo denúncias veladas. No livro, a escritora examina com um olhar solitário e crítico os mais variados destinos. O livro é dividido em 18 contos, uma prosa fluente e sedutora, e o livro facilmente desperta o interesse do leitor, tornando Lígia uma das escritoras mais admiradas da sua geração. O livro apresenta conflitos amorosos, traz descobertas surpreendentes
e cria tensões entre o desejo e a consciência moral da sociedade que apresenta. Bom, e como exemplo irei tratar alguns dos contos que estão neste livro, como por exemplo, Os Objetos, que é o primeiro conto e narra o diálogo entre uma mulher e seu marido a respeito de objetos que eles possuem. E o casal correlaciona a utilidade desses objetos com a relação deles, que está sem amor e entusiasmo. Também temos como exemplo o conto Apenas um Saxofone, que conta a história de uma mulher velha e rica. E ela era tão sedutora que tinha um homem rico para sustentá-la, um jovem para satisfazer seus caprichos e um professor espiritual com quem ela dormia. Ela possuía muitos bens materiais, mas ela não era muito feliz. Ela vivia alimentando a saudade que sentia por um saxofonista, que também a amava e a tinha como musa de suas músicas. Eles eram apaixonados, mas a relação se desgastou tanto que eles se separaram. Vale lembrar que o livro tem mais contos, mas estes são alguns que eu utilizei como exemplo. Bom, depois de todo esse vídeo explicativo, de todo esse seminário, eu chego ao fim dele. Muito obrigado pela atenção, essas são as referências e eu vou ficando por aqui. Até mais, tchau!